Na Bíblia, Urias foi o hetel que ocupou um posto no exército do rei Davi. Porém, este é apenas o Urias mais conhecido dentre outros personagens bíblicos, que foram citados no Antigo Testamento. Urias era um soldado valente que servia no exército do rei Davi. Residia em Jerusalém. Considerando seu nome, e o exemplo de sua conduta, parece coerente sugerir que ele havia aderido à religião hebraica. Ele é mencionado principalmente no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Urias era casado com Batseba, que se tornou objeto de desejo do rei Davi. A história de Urias é marcada por um incidente trágico. Um dia, enquanto Davi passava no terraço de seu palácio, ele viu Batseba tomando banho e ficou encantado com sua beleza. Davi, então, invejoso, partiu para trazer Batseba até ele, e eles tiveram relações até íntimas, o que acabou originando uma gravidez. Davi ficou preocupado com a situação e tentou encobrir sua transgressão. Urias estava em um campo de batalha quando tudo aconteceu, e o rei Davi, tentando encobrir sua transgressão, mandou chamar Urias de volta, na esperança de que Urias passasse a noite com sua esposa e assim o filho pudesse ser atribuído a ele. No entanto, Urias se opôs a ir para casa e dormir com sua esposa, argumentando que seria errado desfrutar de conforto enquanto seus companheiros de batalha estavam lutando. Diante dessa recusa, Davi elaborou um plano para eliminar Urias. Ele ordenou que Urias fosse colocado em uma posição perigosa no campo de batalha, onde ele acabou sendo morto. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa. A ação de Davi foi condenada por Deus através do profeta Natã, e ele sofreu muitas consequências por seu pecado. A história de Urias é uma demonstração dos erros de Davi e das consequências que ele desencadeou por suas ações. Davi queria matar Urias porque ele estava tentando encobrir seu adultério com Batseba, a esposa de Urias. Depois de ter tido relações íntimas com Batseba e ela ter ficado grávida, Davi percebeu que a situação poderia ser descoberta, o que traria consequências negativas para ele. Davi tentou inicialmente fazer com que Urias voltasse para casa e passasse uma noite com sua esposa, para que o filho pudesse ser atribuído a ele. No entanto, Urias era um homem leal e fiel ao rei, e se negou a desfrutar do conforto de sua casa enquanto seus companheiros de batalha estavam lutando. Percebendo que seu plano inicial não funcionara, Davi tomou medidas mais drásticas. Ele ordenou que Urias fosse colocado em uma posição perigosa no campo de batalha, onde havia uma alta probabilidade de que ele fosse morto. Infelizmente, o plano de Davi deu certo, e Urias foi morto em combate. Apesar de ter custado uma vida, o pecado do rei parecia ter finalmente sido encoberto. Porém, na ocasião, Davi parece ter se esquecido de que não há nada encoberto perante os olhos de Deus. Então, o Senhor enviou o profeta Natã para anunciar a Davi o grave pecado que ele havia cometido, e avisar-lhe de que Deus castigaria a sua casa. Tão logo a cobrança começou a vir, quando o filho de Davi, Batseba, nasceu doente e morreu. A história de Davi e Urias destaca a gravidade do pecado e suas consequências. Davi caiu em adultério e tentou encobri-lo com mentiras e assassinato. Isso nos lembra que o pecado pode levar a uma espiral descendente de mais ações e consequências prejudiciais. A decisão de Davi, após olhar para Batseba, de mandar buscá-la e deitar-se com ela, cometendo adultério, desencadeou em outras escolhas erradas, na tentativa de esconder seu pecado. Tudo isso, inevitavelmente, resultou em terríveis consequências não só para eles, mas também para suas respectivas famílias. Na vida, as escolhas erradas que fazemos sempre terão suas consequências. O que sucedeu com Davi e Batseba é demonstração disto. Aprendemos na Bíblia que aquilo que semearmos, isso ceifaremos. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Davi e Batseba semearam corrupção e tiveram que colher as consequências de seus atos. Isto porque de Deus não se zomba.
Os homens podiam ignorar o que Davi e Batseba fizeram, mas Deus, que sonda os corações e conhece todas as coisas, sabia o que eles haviam feito. Nada ficou encoberto aos olhos do Senhor, que no tempo próprio enviou até Davi o profeta Natã, para repreendê-lo. Nas palavras do Senhor por intermédio do profeta Natã, as ações pecaminosas de Davi e as suas escolhas erradas teriam consequências que afetariam tanto ele como a Batseba e a sua família, por um longo período da vida deles. Situações surgiriam como resultado do pecado deles, mas também como manifestação do juízo de Deus por causa de suas transgressões. Davi demonstrou-se arrependimento pelo que fez, foi perdoado, mas ainda assim teve de enfrentar as consequências das suas escolhas. Primeiro, foi a morte do filho que Batseba estava gerando. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente e ao 7º dia morreu a criança. Depois, surgiram outras consequências. O Senhor, por intermédio do profeta Natã, profetizou que a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Assim como Urias foi morto de forma violenta, assim também a violência não se apartaria da casa de Davi. Então, tempos depois, seu filho Absalão assassinaria seu próprio irmão Amnon, como vingança, por ter este estuprado a irmã deles, Tamar. Isso fez com que Joabe matasse Absalão. Mas estas não foram as únicas e trágicas consequências. Conforme as palavras do Senhor, da própria casa de Davi, seria levantado alguém que tomaria suas mulheres e se deitaria com elas à vista de todos. Aquilo que o rei havia feito às escondidas, agora seria realizado às claras. Isso começou a se cumprir quando Absalão pôs fim à sua fuga, depois de matar seu irmão Amnon, retornando para sua casa. Ele se revoltou contra seu pai Davi, que teve de fugir por causa de sua conspiração, incitando o povo contra o rei. Então, Absalão deitou-se com as concubinas de Davi. Davi enfrentou em tal situação grande angústia, visto que era perseguido por seu próprio filho, que cessou de persegui-lo somente depois que foi morto por Joabe, oficial do exército de Davi. Somente com a morte de seu filho, Davi teve seu reino restituído e pôde voltar para sua casa. A história de Davi e Batseba, de suas escolhas erradas e consequências trágicas, permanece por todos os tempos, como um alerta para todo crente na hora de fazer suas escolhas. Para todas escolhas erradas existe um preço a ser pago. Dependendo das escolhas erradas que fizermos, o preço poderá ser alto demais, como foi o preço pago por Davi e Batseba. Portanto, sabendo que não podemos ser inconsequentes em nossas escolhas, procuremos fazer escolhas acertadas, sempre fundamentadas na palavra de Deus. A despeito dos pecados cometidos principalmente por Davi, e também por Batseba, Deus os perdoou. O perdão foi declarado logo depois de Davi reconhecer sua culpa. Disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Já foi demonstrado que Davi colheu consequências por causa de suas culpas. Isto quer dizer que receber perdão divino não implica na anulação das consequências das suas escolhas. No Salmo 51, escrito por Davi quando o profeta Natã foi ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba, encontramos a confissão do rei de forma bastante detalhada, na qual reconhece suas culpas. Davi demonstra nesse salmo a certeza que tem de que Deus pôde perdoá-lo e restaurar sua vida, restituindo-lhe a alegria da salvação. Se por um lado, a história de Davi serve como alerta de como podemos cair em tremenda transgressão e ruína espiritual, por outro, por maior que seja a nossa culpa, mesmo que seja na proporção da culpa de Davi, ou até maior, aprendemos sobre a grandeza da ação misericordiosa de Deus. Na descrição do perdão divino concedido a Davi, podemos entender a profundidade das palavras do profeta Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Por maior que seja a culpa de alguém,
não é suficiente e grande em comparação à grandeza do amor e misericórdia de Deus, que são manifestados em Cristo Jesus, mediante o seu sacrifício na cruz. Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por maior que fosse a culpa e os pecados de Davi, a graça do Senhor era muito maior, sendo poderosa para perdoá-lo e superar sua culpa. O perdão de pecados está disponível a todos que arrependidos confessarem os seus pecados a Deus. As Escrituras nos levam à certeza de que todas as vezes que confessarmos os nossos pecados, Deus em sua fidelidade e justiça, satisfeitas inteiramente em Cristo, nos perdoará. Davi foi perdoado imediatamente após ter reconhecido sua culpa. É preciso, também, entender que a certeza do perdão de Deus não deve servir como licença para pecar. Ela serve de conforto e amparo para que, quando pecarmos, podermos recorrer a nosso advogado e lhe suplicar auxílio e perdão. Temos de nos esforçar para não fazermos escolhas erradas, que nos levem ao pecado. Mas se pecarmos, temos a certeza confortadora do perdão. Além da bênção do perdão, Davi e Batseba foram abençoados com um filho. Assim nasceu Salomão. Com esse nascimento, seus pais foram consolados pela perda do primeiro filho. A essa criança, o profeta Natã havia dado o nome de Jedidias, que significa literalmente amado do Senhor. Este seria também alguém usado por Deus em seu serviço, pois se tornaria rei em lugar de seu pai e seria o responsável pela construção do Templo de Jerusalém. Salomão se destacou por sua grande sabedoria. O nascimento de Salomão é a demonstração de que Deus está sempre pronto a abençoar seus servos, a despeito de não merecerem nada de suas mãos. Podemos perceber como a graça de Deus supera nossos pecados e deméritos. Davi havia se arrependido, recebido o perdão e agora tinha a oportunidade, juntamente com Batseba, de ser instrumento das bênçãos de Deus e alvo de sua graça. Apesar do pecado de Davi e Batseba, a graça do Senhor tornou possível, por meio deles, o nascimento daquele de quem descenderia o Messias. Por meio desses fatos, que demonstram a bênção de Deus sobre Davi e Batseba, somos encorajados e confortados, pois verificamos que os pecados perdoados do passado não podem interferir ou impedir que sejamos abençoados por Deus. Deus não mais se lembra das transgressões passadas praticadas por nós e perdoadas em Cristo. Assim não deixa de derramar sobre nós suas bênçãos. A história de Davi e Batseba demonstra que na vida cada escolha feita de forma errada resultará em consequências desastrosas. Vimos que a escolha de Davi foi determinada por seu descuido espiritual. No entanto, apesar do grande pecado cometido por ele e Batseba, dos desdobramentos de suas escolhas e das trágicas consequências, Deus demonstrou sua graça e amor, restaurando-os, perdoando-os e ainda mais, concedendo a eles a oportunidade de terem outro filho, de quem descenderia o Messias, o Salvador Jesus.